Agora que a gente sabe o que é número atômico, número de massa, e sabe identificar o número de prótons, nêutrons, elétrons, a partir desses números, né, seja em átomos neutros ou seja em íons, eu vou falar das semelhanças atômicas, que é o caso em que a gente tem dois ou mais átomos que têm alguma semelhança em relação a esses números. E pode parecer só classificação vazia, mas pelo menos uma delas tem uma grande importância para nós. Bom, primeiro, e já é essa que é a mais importante, tá? Primeiro a gente tem os isótopos. Como vocês estão assistindo aí do conforto da sua casa, eu não estou escrevendo tantas definições, eu também não tenho tanto espaço aqui. Então muitas coisas eu vou falar só, e aí eu gostaria que você anotasse no seu caderno, fizesse bem bonito, tá? Mas eu vou acabar comentando muitas definições que você pode fazer essa anotação. Então, isótopos são átomos que têm mesmo número atômico. Tá? Então, eles têm mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Se eles têm mesmo número atômico, o que isso significa? Que são átomos do mesmo elemento químico. Isso é importante. Tá? A definição de elemento químico são átomos que têm o mesmo número atômico. No caso do hidrogênio, o número atômico é 1. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Todos os isótopos do hidrogênio têm número atômico 1, mas a gente tem massa 1, massa 2 e massa 3. Muito bem. O que está diferenciando entre eles? Número de massa, eu sei. Entre as três partículas, prótons, nêutrons e elétrons, qual está sendo diferenciada? Próton é igual. Elétron é igual, porque a gente também olha elétrons no número atômico, exceto se for íon. Daí você olha no número atômico e tem que fazer uma subtração ou adição de elétrons. Só pode ser o número de nêutrons. Número de nêutrons a gente encontra pela subtração do número de massa, que é sempre o maior, ou às vezes vai ser igual, tá? Tirando ali do número atômico. Quando eu pergunto logo de cara para os alunos, quantos nêutrons esse cara tem? Eu vou falar 1. Não tem um nêutron, não tem nenhum nêutron. 1 menos 1, 0. É essa conta que a gente faz. Esse cara aqui, 0 nêutrons. Esse cara, 1 nêutron. Esse daqui, 2 nêutrons. Então a diferença entre os isótopos do hidrogênio seria lá na sua composição do núcleo, mas não em relação aos prótons, em relação aos nêutrons. Você pode fazer um desenho se quiser. Quantas partículas subatômicas esse cara tem? Um próton, um elétron, nenhum nêutron. Então ele tem um núcleo formado por apenas um próton e um elétron que vai ficar orbitando ao redor deste núcleo. Ele é chamado de prótio, justamente por isso, porque ele só tem um núcleo com um próton. Esse cara tem um próton, 2 menos 1, um nêutron. Então lá no seu núcleo ele tem duas partículas. E também tem um elétron orbitando ao redor deste núcleo. E por fim, o trítio, diga-se de passagem, é radioativo. Ele tem 2 nêutrons, então um núcleo formado por 3 partículas. Um próton, 2 nêutrons, e lá na sua eletrosfera continua tendo só um elétron. Beleza? Vocês vão perceber que normalmente o último, vamos dizer assim, o mais pesado, ele tem uma tendência a ser radioativo. Eu disse que o trítio é radioativo, justamente por ser radioativo, significa que ele não é estável, não é muito estável. O núcleo dele tende a se decompor. Tá? Então ele não é tão comum assim na natureza. Logo, esse cara certamente é a espécie mais rara entre as três. De longe, essa é a mais abundante. Quase que 100% dos átomos de hidrogênio são formados pelo prótio. 99,98%. Tá? A imensa maioria. E aí a gente tem esses isótopos do carbono, que eu acho que são até mais famosos, justamente por causa desse aqui de massa 14. Carbono 14. Né? Ele também é radioativo. Ele tem uma aplicação muito importante na arqueologia. Ele é usado para determinar a idade de fósseis. Tudo bem, tem algumas questões. Tem que ser um fóssil decorrente de material orgânico, né? Não pode ser um material inorgânico, ou seja, tem que ter sido um ser vivo em algum momento. Né? E tem uma limitação de tempo. Para fósseis muito antigos ele não serve. Mas enfim, ele tem uma grande aplicação. É o carbono 14. Mais uma vez, aqui para reforçar.
Os números atômicos são iguais. O que está mudando? O número de massa. Se o número atômico é constante e massa muda, lembra da formulazinha do número de massa? Ela é a soma de prótons e nêutrons. Logo, a gente tem aqui diferença de nêutrons. Aqui, 6 nêutrons, ó a continha de menos. 7 nêutrons, 8 nêutrons. Beleza? Uma coisinha que vocês vão estudar lá na radioatividade, em algum momento do curso, mas já adiantando para vocês, é muito comum a gente escutar isótopos radioativos, né? Então, são variações de um elemento químico que possuem propriedades radioativas. Todo elemento pode ter um isótopo radioativo, ou quase todo, não são todos, na verdade, tá? Exceto alguns que, daí, por exemplo, que todos os seus isótopos vão ser radioativos. Você pensar num polônio, num urânio, num rádio, né? Esses caras aí, eles vão ter todos os seus isótopos como sendo radioativos. Mas a gente pensa no hidrogênio, você não pensa em algo radioativo, você pensa no hidrogênio compor na água, compor no carboidratos, ácidos, né? Mas ele tem ali um isótopo radioativo. E que você, quando bebe um copo de água, certamente está ingerindo alguma quantidade desse trítio, né? Aqui eu acabei não citando, mas o que tem 2 nêutrons é o deutério, né? O trítio está presente em qualquer amostra que tenha uma quantidade significativa de átomos de hidrogênio, só que ele é uma pequena quantidade, por todas essas questões que eu já te falei, não vai te fazer mal nenhum, fique tranquilo. Muito bem, o que eu ia falar da radioatividade era o seguinte: normalmente quando a gente tem a proporção 1 para 1 entre próton e nêutron, esse núcleo tende a ser bastante estável, tá? Então se você pensar aqui, são 6 prótons e pela continha de menos, 6 nêutrons, 6, 1 para 1, tá? 6 prótons, 7 nêutrons, já saiu do 1 para 1, mas não saiu gritantemente. 6 e 8 mudou bastante, tá? 6 para 8 já muda consideravelmente, esse núcleo já não é tão estável, então esse cara é o que é radioativo. Mas isso aqui, dessa questão radioativa, é só curiosidade nesse momento. Vocês vão estudar isso a fundo quando estiver estudando radioatividade. Tem uma matéria só para isso. E aí a gente parte agora para os isóbaros. Isóbaros são aqueles que têm mesmos número de massa, mas eles têm diferentes números atômicos. Olha só que interessante. A massa bateu 40-40 aqui, argônio e cálcio. Mas os números atômicos são diferentes. Perguntinha besta que eu poderia te fazer. Por que aqui o símbolo é diferente e aqui o símbolo é igual? Sendo que aqui tem um número igual e outro diferente, e aqui também. Um número igual e outro diferente. Qual é o número que define? Eu já respondi no começo desse vídeo, né? E no outro também. Qual é o número que define a identidade de um elemento químico? É o número atômico. Se os números atômicos são diferentes, eles são elementos químicos diferentes. Então, tá respondido, tá certo? É muito fácil identificar isso daqui, você decorar essas coisas. Depois tem até um macetinho para ficar mais fácil de decorar. Não tem muito segredo. Mas eu quero voltar ali e fazer uma correlação com aquilo que o Dalton falava. O Dalton é aquele cara do modelo atômico, vulgarmente chamado de bola de bilhar. Ele dizia que o átomo era esférico, indivisível, maciço e indestrutível. Beleza, tudo isso você já tem gravado aí. E ele, para explicar a diversidade da matéria, ele dizia que átomos de mesmo elemento químico... Lembra que o átomo era uma esfera, tá? Átomos do mesmo elemento químico, eles eram esferas iguais, de mesmo volume, portanto tinham a mesma massa. E átomos de elementos químicos diferentes, eles teriam volumes diferentes, portanto massas diferentes. Resumindo isso daí, mesmo elemento, mesma massa. Elementos diferentes, massas diferentes. Então o Dalton continuou sendo desmentido até aqui nessa aula. Por quê? Mesmo elemento, número de massa diferente. Elementos diferentes, número de massa igual, tá? Então, mais um dos, vamos dizer assim, dos postulados do Dalton que cai por terra abaixo aí, porque ele não se sustenta. O conceito de elemento químico, segundo o Dalton, era muito vazio. Essa história do tamanho, do volume da esfera não se sustenta. O conceito de elemento químico é a partir do número de prótons. Beleza? Não se esqueçam disso. Só uma coisinha.
Por que número de massa tem esse nome? O número de massa ele não é a soma de prótons e nêutrons. A gente já falou em uma aula atrás, no vídeo sobre Rutherford, eu falo das partículas subatômicas, e lá eu estou comentando com vocês o seguinte, que próton tem massa, nêutron tem massa e elétron tem massa desprezível. Próton e nêutron tem massa. E o que o número de massa é? A soma de prótons e nêutrons. Eu não estou dizendo que o número de massa é a massa do átomo, mas ele é o número de partículas que tem massa. Isso também é assunto para outro momento, em que aí sim a gente vai fazer a diferenciação da massa atômica com o número de massa. Conversa lá para frente. Para cá. Terceiro tipo de semelhança atômica, os isótonos. E aqui você olhando friamente não vê nem número atômico igual, nem número de massa igual, mas pensando um pouquinho mais, você já identifica que o número de nêutrons é igual. 11 menos 5, a gente tem aqui 6 nêutrons e aqui 6 nêutrons também. Isso que é um isótono. Gente, a definição de isótono é quando você tem átomos com diferentes números atômicos e diferentes números de massa, e aí eles têm o mesmo número de nêutrons, tá? Número atômico e número de massa tem que ser diferentes para que você tenha um isótopo. Obviamente que o número de nêutrons é igual. Para ser isótopo, o número atômico tem que ser igual e o número de massa obrigatoriamente diferente. Para ser isóbaro, obrigatoriamente massa igual e atômico diferente. Quem faltou? Os isoeletrônicos. E o nome já está te respondendo. Qual é a partícula que eles têm de semelhança? Elétron. Tá? Então eles têm o mesmo número de elétrons. Então aqui a gente aproveita e acaba reforçando aquela matéria do vídeo anterior. A gente falava de íons, né? Esse aqui é um átomo neutro. Então o número de prótons é igual ao número de elétrons. 10 elétrons. Esse cara é um ânion. Ou seja, ele ganhou elétrons. Quantos? Um só, porque a carga é menos 1. Lembra daquela história do excesso de carga negativa? Menos 1. Se ele tinha 9, ele foi para 10. Está explicado então. Isoeletrônicos, por definição, são átomos que têm mesmo número de elétrons e número atômico diferente. Consequentemente, o número de massa também vai ser diferente, tá? Porque se você parar para pensar, esses aqui também são isoeletrônicos, caso você não expanda, não faça a definição correta. Não são não são isoeletrônicos, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você definir pela metade, esses caras entram na definição. Ou seja, faça certo. Isoeletrônico tem que ter número atômico diferente e eles têm que ter o número de elétrons igual. Tá? Cálcio, aqui ele é um cátion. Cátion perde elétrons. Quantos que ele está perdendo? 2. Porque a carga dele é 2 mais. Enquanto neutro ele teria 20. Enquanto cátion bivalente ele terá 18. E o argônio é um átomo neutro, 18, isoeletrônico. Por fim, a gente tem o magnésio aqui, ó, da mesma família que o cálcio. Acho que é melhor para cá, né? Mesma família que o cálcio, portanto, ele também tem uma tendência a perder elétrons, perde 2, tinha 12, fica com 10. Essa história de família é mais para frente que a gente explica certinho, tá? E o oxigênio, ânion, bivalente ânion ganha elétron. Se é 2 menos, ganha 2. Também fechou com 10. Eu passei 3 casos de isoeletrônicos para vocês. Não foi por acaso. Os isoeletrônicos a gente só vai ter quando tiver pelo menos um íon e um átomo neutro, que é o caso desses dois aqui, ânion e nêutron, cátion e nêutron, ou quando a gente tiver 2 íons. E o mais comum, mais comum não, pode ser entre 2 cátions, 2 ânions também, mas eu mostrei um exemplo em que a gente tem entre um cátion e um ânion.